Eu me lembro de quando eu estudava na escola, no colégio, e toda vez que o professor chamava a gente para ir lá na frente, meu coração acelerava, as minhas mãos suavam muito e eu conseguia falar exatamente nada. Eu perdia as palavras, eu não conseguia olhar direito no olho das pessoas que estavam me olhando. Era uma situação super constrangedora para mim. Todos os dias dentro das escolas, existe um momento que parece simples, mas que provoca muita insegurança nos jovens, né? Que é o famoso falar em público. Ser chamado lá na frente para apresentar um trabalho, para fazer uma leitura em voz alta, ou simplesmente responder uma pergunta do professor. Muitos estudantes travam, tremem, gaguejam ou simplesmente evitam se expor. Esse medo, que às vezes é visto como timidez ou falta de prática, na verdade é um fenômeno, influenciado por vários fatores culturais. A pressão por desempenho, o medo do julgamento dos colegas, a comparação constante trazida pelas redes sociais e a sensação de que errar não é permitido. Hoje a gente vai olhar para esse comportamento com mais cuidado, porque tantos jovens têm medo de falar. Por quê? O que está por trás do silêncio? E como que a escola, a família e a sociedade podem ajudar a transformar essa relação com a própria voz? Um estudo com mais de 1.200 adolescentes mostra que o medo de falar em público está profundamente ligado às crenças que o jovem tem sobre si e como regulam suas emoções. E depois, outro estudo constatou que entre adolescentes de 13 e 14 anos, falar de fato em frente a outros reduzia mais a ansiedade do que apenas afirmar coisas positivas ou rotular emoções. Imagine um aluno sendo chamado para ler um pequeno trecho em voz alta. Ele segura o papel firme, mas a voz não sai de jeito nenhum. Em segundos, aparecem o calor no rosto, a sensação de julgamento e o medo de errar. Essa é a realidade de muitos estudantes. E não é a falta de inteligência, é falta de preparo emocional e de acolhimento cultural para a comunicação. Para trazer um olhar de dentro da escola, eu convidei a professora de português, Luciana. Ela vive esse desafio diariamente e acompanha como os jovens se sentem ao ler, apresentar e se comunicar diante da turma. Seja muito bem-vinda, Luciana. Conta aqui um pouco para mim. Você acha que os jovens de hoje em dia têm facilidade ou dificuldade para falar em público? Boa noite, meu nome é Luciana Mello, sou professora de Língua Portuguesa e Artes do Ensino Fundamental 2 e hoje um dos nossos maiores desafios dentro da sala de aula é despertar no aluno o interesse em estar trabalhando a oralidade. A grande maioria dos estudantes apresenta uma dificuldade de estar apresentando trabalhos em sala de aula, primeiramente devido à dificuldade de socialização. Porque a tecnologia veio como uma grande ferramenta para todos nós em vários âmbitos, mas também veio como dificultador na questão de socialização com os jovens, pré-adolescentes e adolescentes, que passam a maior parte do seu tempo em aparelhos, né, celular, tablets, e não convivem, né, mais como a gente convivia antigamente, antes da tecnologia, e isso acaba afetando um pouco a comunicação. Quais ferramentas você acha que a escola disponibiliza para que eles possam estar desenvolvendo a oratória dentro de sala? Veja bem, os recursos, principalmente na escola pública, são um pouco escassos, né? Depende muito, assim, da criatividade do professor, né? Da boa vontade do professor em pesquisar, buscar novas didáticas para estimular esses alunos a estarem falando. Em si, ferramentas mesmo que a escola oferece, é muito pouco. De que você acha que os alunos têm mais medo, né, quando eles vão lá na frente? De errar ou do julgamento dos outros colegas? Que eles têm mais medo
pela minha experiência, é do julgamento dos colegas, né? Então, antes de colocar, né, essa moçada para estar falando, a gente tem que fazer um trabalho primeiro, né, para quebrar esse tipo de, digamos assim, preconceito com a fala, que alguém vai julgar, que não vai ficar legal, que vai ficar bacana, que vão rir. Então, tem que fazer todo um preparo primeiro, né? É o que eu procuro estar fazendo antes de colocá-los para falar. A questão de trabalhar o respeito à opinião do outro, que todo mundo está sujeito a errar, né? Quebrar alguns paradigmas para que seja bem trabalhado com respeito e deixando esse adolescente mais à vontade para estar falando. E também trabalhar questões que sejam da realidade do adolescente, né, e do pré-adolescente, que ele goste de falar, que ele goste de dar a sua opinião, que é mais fácil, que ele entenda, que ele saiba o que está falando, aí abre mais leques, né, mais oportunidades. Como que você acha que os pais podem contribuir, né, pode estar ajudando aí para que esses alunos desenvolvam, né, na comunicação e na oratória? Para estar colocando isso também dentro da sala de aula, né, Luciana? Primeiramente, os pais podem estar ajudando na questão do horário, né? Estipular um horário para que ele, né, esse adolescente possa estar usando essas tecnologias, essas redes sociais, para que não atrapalhe, né, a concentração, o estudo. Isso já ajuda muito em si. E segundo, dialogando, ouvindo, estimulando, né, incentivando o adolescente a estar participando desses momentos de oralidade dentro da sala de aula. Aí já ajudaria muito, com certeza. Luciana, para a gente estar encerrando aqui, deixa uma mensagem para os jovens que vão estar te ouvindo no podcast, de incentivo para que eles possam desenvolver na comunicação, na oratória. Qual o benefício que você acha, né? O que você faz com seus alunos na sua vivência diária aí, o benefício que traz se expressar melhor, aprender a falar em público, né, controlar o emocional para que eles não tenham tanto medo, o benefício que vai trazer para eles no futuro com a habilidade de comunicação e oratória. Boa noite, moçada, tudo bem? É um prazer enorme estar falando com vocês um pouco, compartilhando parte da minha experiência, né, em sala de aula, com adolescentes como vocês, que também estudam, estão buscando ampliar seus horizontes, e a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: pratiquem a oralidade, busquem expressar melhor, porque uma boa oralidade, uma boa oratória abre portas, viu? Eu tenho certeza disso, como professora de língua portuguesa principalmente. Nós precisamos quebrar essas barreiras de fala, né? De medo, de vergonha de estar falando, porque a gente precisa ampliar os nossos horizontes profissionais. E vocês têm tudo para ser bons profissionais no futuro, sabendo falar, sabendo expressar, sabendo dar a opinião de vocês. Um forte abraço. Espero ter ajudado. Professora Luciana Mello, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar tantos pontos importantes com a gente. Esse foi o podcast Fala Jovem. Eu sou Priscila Gabriele e falar em público não é só falar, é existir, é participar e se reconhecer. Se esse episódio te tocou e te fez pensar em alguém, compartilha. A voz que se espalha fortalece outras vozes. Até o próximo episódio!